Ela tinha 23 anos, uma mala velha e um cachorro que ninguém quis. Naquela manhã quente, foi colocada para fora de casa como se não fosse nada. O padrasto não levantou a voz, nem precisou. As palavras dele foram secas, frias, finais. Você já está grande demais para ficar aqui. E assim, sem abraço, sem despedida, sem ninguém para olhar para trás, Rosa foi embora, sem destino, sem dinheiro, sem ninguém. A única companhia era Bento, o cachorro magro que correu atrás dela sem pensar duas vezes. E talvez, naquele momento, ele fosse o único no mundo que ainda a escolhia. Caminharam por horas. O sol queimava. A estrada parecia não levar a lugar nenhum. E quando o cansaço já não cabia mais no corpo, Rosa viu um caminho estreito, escondido no meio do mato. Não fazia sentido entrar ali, mas algo dentro dela dizia que sim, e ela foi. O mato arranhava a pele, os galhos fechavam o caminho, até que de repente tudo se abriu, e lá estava, uma casa antiga, esquecida, silenciosa, como se o tempo tivesse parado ali. Qualquer outra pessoa teria ido embora, mas Rosa não, porque no fundo ela também se sentia esquecida. Ela também se sentia abandonada. E talvez aquele lugar fosse exatamente o que restava para ela. A porta estava apenas encostada, e quando ela abriu, um cheiro de tempo parado tomou conta do ambiente. Poeira, silêncio, solidão, mas também possibilidade. Naquela noite, Rosa dormiu no chão duro, com fome, com medo, com o coração apertado, mas com uma decisão que mudaria tudo. Ela não voltaria. No dia seguinte, a vida começou a responder. Uma mangueira carregada, frutas caídas no chão, a água correndo escondida no mato. Era como se a terra, silenciosamente, dissesse: fica. E ela ficou. Aprendeu a acender fogo. Errou. Chorou. Tentou de novo, até conseguir. E quando a primeira chama acendeu, Rosa entendeu algo importante. Ela não precisava de ninguém para sobreviver. Os dias viraram luta. Depois, viraram rotina. Depois, viraram construção. A casa foi ganhando vida. O chão foi sendo limpo. A terra foi sendo plantada. E Rosa foi se reconstruindo. Mas o que ela não sabia é que aquele lugar tinha história. Debaixo do chão, ela encontrou uma caixa. Dentro dela, um caderno, cheio de anotações, receitas, plantas, sabedoria. Era como se alguém tivesse deixado um mapa, e Rosa decidiu seguir. Com o tempo, apareceu Dona Lourdes, uma senhora simples, mas cheia de conhecimento. Foi ela quem ensinou Rosa a plantar de verdade, a viver da terra, a confiar no tempo. E pouco a pouco, Rosa deixou de sobreviver e começou a viver. Mas nem tudo seria fácil, porque onde existe valor, sempre aparece quem quer tomar. Um homem apareceu, Ricardo, rico, frio, acostumado a mandar. Disse que aquela terra era dele. Disse que Rosa deveria sair. E por um momento, o medo voltou. Aquele mesmo medo de quando foi expulsa de casa. Mas dessa vez, algo era diferente. Rosa não era mais a mesma. Ela não fugiu.
ela ficou e pela primeira vez enfrentou, com as mãos tremendo, mas com o coração firme. E quando parecia que tudo ia desmoronar, algo aconteceu. A vila apareceu. Pessoas que ela ajudou. Pessoas que acreditaram nela. Pessoas que ficaram ao lado dela. E Ricardo foi embora. Porque gente que vive de medo não enfrenta quem perde o medo. Dias depois veio a resposta. A antiga dona da terra ainda estava viva. E ao saber da história de Rosa, tomou uma decisão. Deixou tudo para ela, mas com um pedido: nunca deixe esse lugar morrer. E Rosa prometeu. O tempo passou, a terra cresceu, a vida floresceu, e junto com ela veio o amor. João, um homem simples, que não chegou impondo, chegou ficando, devagar, como quem entende o valor de esperar. E Rosa, que um dia não tinha nada, agora tinha tudo: casa, terra, família e dignidade. Até que um dia alguém apareceu na porteira, uma menina, com uma mala nas mãos, e o mesmo olhar perdido que Rosa tinha um dia. Ela não perguntou muito, apenas ouviu. E quando a menina terminou, Rosa disse: pode ficar. Porque algumas histórias não terminam. Elas continuam na vida de outra pessoa.